Olá, bom dia. Meu nome é Edilson Lessa, eu sou aluno do curso de Engenharia Mecânica. Esse é um vídeo de análise de aptidões para cumprimento a unidade 1 da disciplina de Administração de Empresas, ministrado pela professora Sandra Pereira. O curso é Engenharia Mecânica, como eu falei, a profissão pretendida é projetista. A intenção do plano de negócio, hoje eu fico muito na dúvida entre ser assalariado ou abrir a minha própria empresa de fabricação de mini bajas. Atualmente eu sou estagiário no Conselho Regional de Engenharia. Eu fico na parte administrativa, no setor de câmaras. Basicamente meu trabalho é auxiliar nos processos de, de infração de engenharia. Então vamos lá. O que levou a escolher o curso atual foi aptidão. Desde pequeno eu gostava muito de desmontar brinquedos e tudo mais. Então isso acabou me levando muito para parte lógica de mecanismos e afins. Quando eu estava no ensino médio, eu fui monitor de física e bolsista de alguns projetos de preparatório olímpico para matemática, para Olimpíadas de Matemática. Mas a profissão docente, tanto no âmbito universitário quanto no Instituto Federal, ela está muito saturada. Então, na época que eu fui escolher o curso para colocar lá no SISU, isso pesou muito, né? Então, o critério de seleção para a área estudada, que é o item 2, ele foi basicamente por isso. Fiquei muito na dúvida entre física, matemática e engenharia mecânica ou engenharia física, só que engenharia física era lá no sudeste, eu não tenho muito interesse em ir para lá, embora eu saiba que precise. Mas aí teve a questão financeira de descer para o sudeste, enfim. Então acabou sendo uma possibilidade mais simples de um futuro melhor, né? Você está satisfeito com as contribuições da sua área profissional? Estou. De certa forma, aqui no curso mesmo eu já participei do Aerojampa, do Baja. Atualmente eu sou vice-presidente do centro acadêmico. E tanto nos dois projetos de extensão quanto na administração do centro acadêmico, a gente tem ultrapassado os muros da universidade, né? Porque no Aerojampa mesmo participava de um projeto que era para levar a engenharia nas escolas. Então a gente, durante a pandemia, fazia videoconferências com algumas turmas de terceiro ano, já para tentar trazer essas pessoas para o curso de engenharia mecânica em si, e principalmente meninas, porque o índice de feminino no curso é muito baixo. Então um dos objetivos do curso era incentivar a entrada de mulheres no curso de engenharia mecânica, que infelizmente ainda é majoritariamente masculino. O item 4, o conjunto de atividades que você desenvolve atualmente correspondentes à sua aptidão. Então, no que se refere a projeto, essas coisas, sim, e ao centro acadêmico, porque além da parte de gestão, como para manter o bom funcionamento, eu acabo fazendo assistência técnica. Então, eu sou técnico de edificações, eu faço instalações elétricas, eu mexo em alguma coisa que esteja precisando no CA. Então, assim, é o que eu faço lá que acho que está dentro da minha aptidão. No estágio é uma coisa muito burocrática, é processo, sentado, ler parecer de relator, montar documento. Então, assim, eu acho isso muito chato. Eu não sei se isso corresponde à minha aptidão, porque eu não me sinto realizado lá, mas eu faço porque eu preciso da bolsa. Enfim. Qual o principal aspecto do trabalho que você idealiza, que ele é mais atrativo? Justamente essa característica técnica nos projetos de extensão no centro acadêmico. No estágio, eu acredito que seja
o ambiente do trabalho, porque a gente é muito unido, tem uma relação muito próxima, tanto eu com os meus supervisores, quanto com os outros setores, né? Que a gente fica numa mesma sala, todo mundo. Fica dividido só por bancadas. Suas maiores dificuldades possivelmente sejam quanto a... Então, eu acredito que seja com a unidade de trabalho, por conta desses fatores que eu já falei. Você acredita que o ambiente de trabalho pode lhe permitir uma boa atuação profissional? Sim, porque principalmente nessa questão do estágio, que é uma coisa que eu não me identifico, eu ainda permaneço por conta das pessoas que estão lá, que eu gosto. Então, da mesma forma que eu consigo permanecer lá por conta dessas pessoas, eu não sei se eu conseguiria ficar num lugar que, por mais que eu fizesse atividades que eu goste, as pessoas fossem, sabe? Eu não me identificasse com as pessoas, fosse muito chato. Então, as máquinas e equipamentos de trabalho sendo adequadas podem favorecer o vínculo profissional? Sim. Principalmente quando a gente pega a parte técnica, quando você tem um maquinário, um equipamento que acelera o processo, que não tem... Não é muito complicado. Não é nem por ser muito complicado, mas que não é um procedimento repetitivo. Porque procedimento repetitivo você olha assim, poderia automatizar, né? Então, quando você sente que, por mais que aquela máquina seja moderna e tudo mais, mas você precisa estar ali, pelo menos para mim, isso é motivante. A profissão que você está atrelado, ele permite alcançar a progressão de carreira? Sim, a área de projetista ela é muito ampla. Então, peraí, eu acho que tem que deixar claro, eu estou fazendo os dois âmbitos, tanto no projetista quanto no estágio, né? Então, o trabalho de projetista é muito amplo e ele oferece muito plano de carreira e promissor, inclusive. No Conselho de Engenharia, por ser um órgão federal, deveria ser a maioria a maioria não, somente pessoas concursadas, mas lá pelo menos a maioria é cargo comissionado, então tem uma certa progressãozinha, tem a possibilidade de ser contratado. Eu não sei se eu vou querer, se me propuserem. Vai depender muito se eu for querer voltar pra... Voltar não, se eu for querer ingressar na indústria, né? Existe por parte dos profissionais dessa sua atual área incentivos para a participação em cursos de capacitação que você tem interesse em realizar? A área de projetista, a indústria, ela tá aí sempre incentivando a fazer cursos e tudo mais. Questão de ferramentas novas que surgem, questão principalmente de gestão. As empresas hoje, elas investem muito, por mais que você não exerça majoritariamente um cargo de gestão. Qualquer engenheiro, ele é por si um gestor, então ele precisa ter essa capacidade. As empresas hoje elas percebem isso e acabam financiando cada vez mais cursos de gestão para os funcionários. Então, sim. O item 11, de um modo geral, você considera que as ações que você realiza podem oferecer condições adequadas ao alcance dos resultados esperados pela sociedade? Então, no que se refere a projetos, como eu havia citado, teve a questão da Eurojampa, teve a questão do Baja, né? Então, acredito que sim, principalmente por conta do fator que eu falei lá no início, que seria abrir essa empresa de fabricação de mini baias. Então, acredito que iria cumprir sim com o esperado, tanto pelo investimento da universidade na minha pessoa e em todos os estudantes, quanto pelo próprio sucesso
não vou dizer sucesso, mas realização da empresa, né? No que se refere ao estágio, eu acredito que a instituição por si só ela já cumpre esse papel social, que é de fiscalizar o trabalho da engenharia. E eu tenho cumprido o meu papel como estagiário e auxiliado nos outros funcionários também. Eu sou aqueles que dá pitaco, porque tem parecer que às vezes o relator ele não está muito preocupado, sabe? Ele escreve de qualquer jeito, então às vezes tem uns erros. Tem algumas datas que ele precisa colocar, ele pega a data errada, então a gente precisa fazer essa correção. E principalmente as infrações, tem alguns relatores que eles acabam errando essas infrações. Eu não sei o motivo, não sei se é pressa, não sei se ele copia de algum lugar errado. Porque assim, o procedimento lá no CREA, ele primeiro passa por uma assessoria técnica especializada, que são técnicos e engenheiros mesmo que vão analisar a infração, e posteriormente ele vai passar pelo colegiado. O colegiado são engenheiros meio que eleitos, né? Tem uma seleção, e aí alguns são da universidade, alguns são de empresas, alguns são de outros órgãos públicos. E alguns desses não estão muito preocupados, então eles acabam pegando o mesmo parecer da assessoria técnica. E às vezes eles copiam como um erro. Principalmente tem um erro que é muito comum, que é errar a linha da pena com a linha da infração. Enfim, aí eu acabo tendo que me preocupar um pouquinho mais para corrigir essas coisas. Na organização ou empresa que você atua, existe uma atuação de engenheiro gestor. Era uma pergunta, né? Não de um engenheiro gestor, mas existe a de um técnico administrativo. Como eu tinha dito, a gente presta auxílio a esse colegiado. Então, o nome do setor, inclusive, é Gerência de Assistência de Colegiados, que é o setor de câmaras. A gente tem 4 funcionários, um supervisor, o supervisor já está incluso, né? Então, ele acaba tendo que gerir todas essas câmaras e os funcionários. Então, em caso afirmativo, responda a questão 12.1 e 12.4. Quantos são? Um gestor, não um engenheiro. Como se dá conta desse profissional, como se dá o contato? Ele sempre procura indicar ou ensinar alguma coisa quando é em grupo, até para facilitar o processo para ele. Porque é uma mulher, ela escuta muito a gente. Então, eu acho que é uma escolha dela também, até para todo mundo se ouvir. Mas quando é para dar um puxãozinho de orelha, ela prefere puxar individualmente. Você considera o trabalho do engenheiro, que no caso seria a gestora, eficiente? Sim, justamente por conta dessas escolhas, ela sabe muito bem ponderar quando precisa ser em grupo, quando precisa ser individualmente. E você vê o trabalho do engenheiro como ela de certa forma é um mediador pessoal. Um mediador pessoal, ela gere muito o tempo da gente, e eu considero também ela uma estrategista por isso. Então, acaba que ela faz o trabalho da gente ser mais rápido por conta dessa gestão.